Muito bem, pessoal, bora para mais notícias do Palmeiras. O mercado do Verdão está pegando fogo. Tem Paulinho, Andrés Pereira, Matheus Pereira e também tem o Facundo Torres aí, que já foi apresentado hoje de manhã no Palmeiras. Então bora conferir todas as informações da mídia esportiva, trazendo as principais notícias do Palmeiras, galera. Mas antes, peço para vocês, verifiquem se está inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Notícia de última hora. Essa vocês não esperavam, hein? Põe a musiquinha. De última hora a gente não espera. Vamos colocar na tela? Temos já, produção, o tweet aí? Põe a música do plantão aí. Daqui a pouco a gente coloca aí. Vamos... Isso. O Eugênio virou ali para entender. Matheus Pereira. Não, desculpa, Matheus Pereira, não. Andrés. Fudido já. Andrés Pereira. O Andrés Pereira tem uma ligação com o Palmeiras. Do outro lado. Inesquecível. Segura a Do emoção, outro lado. gente. Ó, informação que chega. Vocês conhecem bem a fera, o Fabrício Romano. Sim. Ele tweetou há pouco, ou xizou há pouco, né, O professor? Romano é o papa das transferências. Exatamente. Ele colocou há pouco nas redes sociais que o Palmeiras teria feito uma proposta ao Fulham pelo jogador brasileiro, o Andrés Pereira. O Andrés Pereira já passou pelo futebol brasileiro recentemente, o Eugênio estava lembrando aqui. Passou pelo Flamengo, esteve numa final de Libertadores, por exemplo, contra o Palmeiras. Ele deu a bola pro gol do Davinho, todo mundo Exato. sabe disso. Ficou rotulado por isso. Voltou ao futebol europeu, está jogando na Inglaterra, está jogando no Fulham, um time de meio de tabela hoje da Chegou Inglaterra. a seleção brasileira. Voltou, foi a seleção brasileira. Até no início da temporada ele era titular incontestável. Recentemente acabou perdendo um pouco de espaço, mas assim... Mas ainda assim é muito útil. Muito útil. Muito. E no início da temporada, o Fulham rejeitou propostas de Tottenham, Isso. Nottingham Forest e Olympique de Marseille. São times grandes do futebol europeu. Com o dinheiro. Tottenham falou, com dinheiro, o Tottenham falou, no Andrés ninguém toca. O Andrés, o Fulham falou, o Andrés é importante para nós, a gente não vai negociá-lo nessa temporada. Repito, Tottenham, Nottingham Forest, Olympique de Marseille, alguns dos clubes que acabou sendo divulgado aí interesse no jogador. Mas, segundo o Fabrício Romano, cara que acompanha muito, sabe tudo de futebol internacional, sabe tudo de transferências, ele colocou há pouco nas redes sociais que o Palmeiras teria feito uma proposta inicial de compra, de empréstimo. Qual seria essa proposta? Como seria essa negociação de um jogador que, a princípio, para o Fulham, início da temporada, em agosto, estamos falando em 3, 4 meses, era intocável para o time inglês. Não vejo o Fulham negociando. E aí, senhores e senhora? Falamos do Richarlison num outro contexto. Falamos do Gabriel Jesus até num outro contexto, mesmo com o hat-trick. O do Andrés é diferente. Ele pode não estar em todas as partidas do Fulham nesses últimos meses, mas ele é um jogador indispensável para o sistema da equipe. Assim, ele já teve o seu auge, mas é de uma regularidade muito importante para o Fulham. Ele oferece demais, ele entrega demais. Chega à seleção também pedindo passagem. Quando teve a oportunidade de entrar, também correspondendo. E num setor ali que pede-se muito também. Um jogador que foi avançando na função em campo mesmo. Então, assim, não vejo o Fulham negociando. Acho muito válido a tentativa do Palmeiras, porque é um jogador que tem muita qualidade, tem uma ótima finalização, um passe interessante, um jogador rápido, que entende muito rápido onde o jogo precisa dele. Por isso, não vejo o Fulham negociando agora o Andrés Pereira. Eu fico curioso para saber detalhes dessa proposta. Teria que ser uma propostaça, né? Propostaça, a não ser que seja só uma sondagem. Mas, de fato, ele não é mais fundamental, mas ainda é muito importante para o Fulham e para o Palmeiras tirá-lo de lá. Eu fui olhar justamente aqui o post do Fabrício Romano, ele fala isso, né? Mandou uma proposta inicial, mas o Fulham sempre considerou o Andrés Pereira intocável nos últimos meses. Está aqui, inclusive, no texto do próprio Fabrício Romano. O Fulham rejeitou
interesse do Tottenham, que é um grande da Inglaterra. Não, e do Marseille. Do Marseille, Quem time- que era o terceiro? Aí é todo mundo Nottingham Forest, que recentemente está... que todo mundo com mais bala, né? Então não. Mas agora seria, assim, pensando, sonhando, seria um ótimo reforço para o Palmeiras. O Andreas Pereira, infelizmente, ficou marcado por aquele lance, e não podia ser diferente, porque é um lance muito decisivo. Foi afastado, né? Mas é um simplismo bobo. Foi afastado A gente achar que o Andreas é aquilo, né? Da própria passagem dele pelo Flamengo, vocês se lembram, era um empréstimo e mesmo depois daquele lance, discutia-se a possibilidade do Flamengo ficar com ele, em definitivo. Então, é muito simplista, é inevitável a gente lembrar daquele lance, mas ele foi muito mais do que aquele lance. Ele chegou à seleção brasileira, ele que nem nasceu no Brasil, né? Mas fez questão de jogar pela seleção brasileira. Professor, você com os alvos aí do Palmeiras no mercado, para quem pediu um Palmeiras mais ativo, abrindo bolso, viu, professor? A tia atendeu. Ó, o Facundo Torres já tá aí, certo? Ele fez 44 jogos lá no futebol norte-americano, 20 gols e 6 assistências. O Matheus Pereira também é alvo do Verde. 59 jogos, 11 gols e 15 assistências. E o Paulinho do Galo, esse aí acho que já tá até quase pisando na academia de futebol. 19 gols e 4 assistências na temporada. No ranking da realidade aí é Facundo, Paulinho e Matheus Pereira, certo? Na ordem Isso. de gradação. Exato. Tá quente, tá frio, tá quente. Né? O Facundo Torres Facundo já ferveu. já foi, exato. O Paulinho tá com Achou, né? 39,5 de febre. Paulinho então, tá hein, quente, professor? Quente, queimou Quentão. o Facundo. Então, o Matheus Pereira, por enquanto, é só algo um pouco além de uma sondagem, mas é um jogador de peso, né? O que chama a atenção é o peso desses nomes. Seria uma baita janela do Palmeiras, se confirmado os 3 nomes. E precisa, né? Nossa, acho... O ataque do Palmeiras precisa ser reconstruído, simplesmente isso. E é uma reconstrução com qualidade. Paulinho, me espanta a falta de resistência do Atlético em relação ao Paulinho. Achei que o Atlético fosse resistir mais em perder o Paulinho. Não foi uma boa temporada dele, mas foi uma temporada no sacrifício. A gente precisa entender isso. Né? Mas é um jogador de muita qualidade. Me lembrou os velhos tempos em que a gente tinha transações internas, né? De clube brasileiro para clube brasileiro. Isso é cada vez mais raro, jogadores desse nível. Né? Um reforçaço para o Palmeiras. E o Atlético permite reforçar um rival nacional, né? Eu acho que para além dessa resistência que o prof citou, que já achei de fato um absurdo você abrir negociação com um dos seus principais jogadores do seu elenco. Acho que talvez o segundo principal, tirando o Hulk, do seu elenco. Isso mostra muito do que o Atlético também está pensando para a temporada, né? Claro, está fora de Libertadores, mas qual a ambição do Atlético nessa temporada? E qual a avaliação dele na que terminou com 2 finais e, enfim, passa muita dificuldade no Campeonato Brasileiro na reta final, mas, de fato, essa negociação por um dos melhores jogadores e ainda por um rival nacional, quantas vezes o Atlético e o Palmeiras têm se cruzado em fases decisivas de competições, de fato, assim, achei uma postura lamentável do Atlético, que justifica, né, valores, todo mundo sabe que precisa de dinheiro, que também não vai conseguir gastar muito nessa janela. Fala da lesão do Paulinho, sem de fato lembrar que o Paulinho se lesiona em prol do Atlético, né? Porque ele vai disputando partidas. Foi um cara muito importante também fora das 4 linhas quando fala do gramado da arena, quando também coloca a luz sobre esse assunto que até então eram só os rivais falando. Então o Atlético abre mão de um personagem muito importante do clube. E agora reforçou um rival. Para o Palmeiras é uma excelente contratação. O Galo não joga Libertadores, então, por exemplo, não enfrenta o Palmeiras. Não há esse encontro na próxima temporada, é claro. Libertadores, né? Brasileiro, né? É? Brasileiro e Copa do Brasil. Brasileiro e Copa do Brasil. É isso. Mas não na Libertadores. Eu não sei se o Galo também não vê o time brigando com o Palmeiras no próximo ano, e até isso, não sei.
influencia num planejamento para que você possa vender o jogador. São 18 milhões de euros, Eugênio. Então, Mais acho que dois esse é o caras ponto. que podem chegar ao Galo em meio a essa transação. Eu acho que esse é o ponto. O valor é muito alto. O valor é muito alto para a realidade do cenário brasileiro de futebol. O Paulinho ainda é um jogador relativamente jovem, mas é um jogador que dificilmente você vai revender para a Europa. Então, a tendência é que ele seja um jogador de primeiro nível dentro do futebol brasileiro. Então, assim, talvez o Atlético esteja olhando também por esse lado, porque ele também fez um investimento dele na contratação do jogador e percebe que é uma oportunidade de reaver esse investimento. Um jogador que teve um segundo semestre ruim. E não sei exatamente, claro que eu não sou médico, óbvio, mas qual é a situação real da parte física, né, médica do Paulinho. O Palmeiras, obviamente, irá fazer os devidos exames antes de efetuar Para retorno em abril, mais ou a menos. contratação. É um jogador que caiu muito de produção em função disso. A gente sabe do potencial técnico dele, é gigantesco, mas eu acho que para o Atlético ficou muito aquele segundo semestre em que as coisas não aconteceram, e talvez o Atlético esteja pensando também em dar uma reformulada. E com esse dinheiro você pode reformular bem. Você tem um potencial para fazer investimentos no seu time. Talvez o Atlético confirme, né, essa negociação, aceite essa saída do Paulinho. Eu acho que passa muito por uma realidade econômica pouco comum dentro do cenário do futebol brasileiro. 18 milhões de euros. Quanto o Botafogo pagou no Almada? Mas aí é uma situação diferente, né? Porque tem um investidor do Botafogo, né? Não, então, mas quando você compara os valores, Tá. proporcionalmente o Paulinho é uma grana significativa. E o Paulinho é um interesse do Palmeiras não de agora, né? Não. Quando o 22 Atlético... milhões no Almada Então, e Almada- 16 no Luiz Henrique. Se eu não me engano, o Almada em dólar e o Luiz Henrique em euro. Você gosta, Eugênio, do Matheus Pereira? Jogador muito habilidoso. Acho que ele teria que se reinventar sob o comando do Abel Ferreira. Porque ele é o clássico jogador com a bola no pé. Muito habilidoso, a gente já viu a capacidade dele de dar bons passes, de finalizar, embora tenha ficado um bom período sem marcar, né, na reta final da temporada. Voltou a marcar justamente nesse jogo aí. Mas é um atleta, no aspecto do comprometimento sem a bola, que participou, pelo menos no Cruzeiro, participava menos do que o Abel Ferreira exige. Ele, fisicamente, ele é muito franzino, é um pouco mais frágil para o contato do corpo a corpo. Agora, com a bola no pé é diferente, né? Um jogador muito habilidoso, muito especial. É questão de adaptá-lo ao que o Abel Ferreira pede para o futebol. Saber tirar, extrair o máximo da sua qualidade técnica, mas imagino que ele teria alguma dificuldade nessa questão do sem a bola, que ele é mais frágil. Ele é um 10, mas a gente sabe que no Palmeiras o 10 precisa combater bastante também. E Agora, como a gente, desculpa, prof, só para complementar isso que o Eugênio está falando, como a gente viu o Matheus Pereira também se desenvolver com um entorno um pouco mais entrosado, né? Ele entrou também na baixa do Cruzeiro, quando o Cruzeiro passou por muitas mudanças, quando o Cruzeiro mexeu muito nas peças, ele também entrou nessa baixa, mas ele, até determinado momento do campeonato, brigava para ser o bola de ouro, sim. né? Do bola de prata, então... Enquanto o time estava bem. Enquanto o time estava bem, exatamente. Agora, assim como eu estranhei o Galo não reagir em relação ao Paulinho, eu estranharei se o Cruzeiro deixar o Matheus Pereira sair assim. Até porque fez esforço para tê-lo, Para os né? planos do Pra além do Cruzeiro, é empréstimo. um jogador importante, fundamental. Não sei se o Cruzeiro vai aceitar. O Cruzeiro não está na mesma prateleira do Galo em relação ao Palmeiras. O Cruzeiro está brigando para isso. E até por isso não pode abrir mão do que já conseguiu de bom. O Matheus Pereira é uma das coisas que o Cruzeiro conseguiu de bom numa temporada muito tumultuada e também de reconstrução. E a gente falava de um Cruzeiro também agressivo no mercado, com o Dudu. Então, ele Gabigol. quer acrescentar, não quer perder. E aí você fala né, de um jogador que pode sair, talvez o principal jogador do seu elenco, né, reforçando também um adversário agora direto, mas não direto, mas que vai brigar com você também nessa temporada. Assim, parece que o Cruzeiro queria algo em torno de 25 milhões de dólares.
Mas alguns jogadores também é uma negociação cara. Então é isso aí, né, pessoal? O Palmeiras está bem ativo aí no mercado da bola. Paulinho tá muito próximo aí de fechar com o Palmeiras aí. Falta apenas alguns detalhes aí de qual jogador que vai enviar lá pro Atlético Mineiro. E também o Andrés Pereira entrou na mira aí no radar do Palmeiras. E ele que está no banco aí do Furlan. Apesar disso, é um baita de um jogador, né? Ele apenas era titular praticamente toda a temporada e nesses últimos jogos aí agora está tendo que ficar no banco ali. Mesmo assim, o Furlan vê como um jogador que inegociável. Então, o Palmeiras tá buscando aí, principalmente porque meio do ano tem um Mundial de Clubes aí e o Verdão quer fazer bonito e também para convencer o Abel Ferreira de renovar o contrato aí até 2027. Então, se o elenco não dá liga aí, é muito difícil o Abel querer renovar. E a Leila Pereira é uma promessa aí do mandato dela, né, galera? Então, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários se vocês estão gostando da movimentação do Palmeiras nesse mercado da bola, né, galera? Eu confesso para vocês, não tem muita opção de jogadores que vai chegar e vai resolver, mas o Paulinho é um bom jogador quando ele tá no seu melhor momento aí, ele consegue ajudar bastante a equipe, porém, nesses últimos anos aí, não fez, nesse último ano, né, na verdade, ele não fez uma grande temporada, né, então tava sentindo muita dor na canela e fez uma cirurgia para tentar corrigir e vamos ver depois dessa volta aí se ele realmente vai jogar tudo que a gente espera, né, mas Matheus Pereira, acredito que é besteira o Palmeiras querer pagar 25 milhões de euros para poder, sendo que tem Rafael Veiga e Maurício, então não faz sentido nenhum, a não ser que um desses dois jogadores saia e o Andrés Pereira, se viesse, com certeza seria titular, né? Então, o Richard Rios, né, que ia ficar talvez no banco aí, ou então ia depender da forma que o Abel ia jogar, talvez os dois jogassem junto ali com dois volantes, né, galera? Mas é bem interessante essa movimentação aí do Verdão. Vamos ver se eles conseguem trazer mais jogadores, porque estão saindo também muitos jogadores de qualidade. Rony, Dudu, né, não viveu uma grande fase nesse ano aí de 2024, mas foram jogadores aí que ajudaram o Palmeiras a ganhar bastante títulos, galera. Então vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, fui!